Olá, seja bem-vindo, boa noite, Boa noite. tudo bem? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para o nosso devocional, né? Vamos ouvir o que Deus tem para falar com a gente, o que a gente tem que melhorar, né? Trabalhar na nossa vida para que a gente possa ser pessoas mais de fé, pessoas mais completas nessa parte. Hoje, nosso devocional foi retirado de Isaías 32, do 14 ao 15, que fala do deserto à vida. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta. A cidadela e a torre de sentinela se tornarão covis. Uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Grande parte da história da revelação bíblica se passa no contexto de deserto, regiões que se encontram ainda hoje da mesma forma, como no Egito, Israel, Jordânia, Síria e Líbano. O deserto é um lugar árido, de fome e de falta, lugar onde há pouca vida e luta para sobreviver. Jesus, inclusive, passou por um período de tentação no deserto, uma experiência muito importante antes do início do seu ministério na terra. Isso está em Lucas, capítulo 4, do 1 ao 13. Foram 40 dias e uma conversa definitiva com Satanás, que tentou, mas não conseguiu, porque Jesus materializou, tornou palpável a vitória que já era dele. A experiência de vitória no deserto serviu de confirmação e preparou Jesus para todo o resto da caminhada até a cruz. No deserto, Jesus provou e viu que a vitória era real. Para que servem nossos desertos hoje? Para a mesma finalidade, para provarmos e vermos que a vitória em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, é real. Basta recebê-la e seu deserto passará de árido e ruim para um campo vasto, fértil e cheio de vida. Não existem desertos que não possam ser transformados em jardins quando o Espírito Santo age. O Espírito Santo é aquele que gera, que sopra a vida, assim como fez no ato da criação e como fez no ventre de Maria. É aquele que torna um cenário de morte em um lugar de vida abundante. Existe um lugar de esterilidade na sua vida? Um lugar de vazio e desesperança? Continue em oração e obediência, em expectativa e fé, até que o Espírito Santo venha do alto transformar essa paisagem. Mesmo no deserto, o Pai está com você, como esteve com seu Filho Jesus. Permaneça onde estiver plantado. Fique firme e marche. Sabemos que pela fé os nossos desertos serão temporários, mas serão pedagógicos e terapêuticos. O Espírito Santo sempre nos leva nesta direção, a de experimentar e ver que a vitória é real e acessível para todos que escolhem recebê-lo. Amém? Olá, sejam bem-vindos, vocês que entraram depois. Obrigada aí pela companhia, por assistir aqui a gente, por querer compartilhar, querer ouvir, né, mais uma vez uma palavra. E do deserto à vida, né? Então, até mesmo Jesus passou pelo deserto, né? Passou por dificuldades onde o mal queria detonar ele, queria derrubar ele, mas não conseguiu por conta do Espírito Santo. Isso acontece com a nossa vida, né? Muitas das vezes, eu estava conversando isso ontem. Muitas das vezes a gente acaba se aproximando mais de Jesus por conta de uma dor, por conta de um sofrimento. E Deus mesmo falou que nós passaríamos por dificuldade, passaríamos por tempestades, por dificuldades, mas que Ele nunca nos deixaria sozinho. Então, pode ser que nesse momento você esteja atravessando
em alguma área da sua vida, você esteja atravessando alguma dificuldade, né? Você pode estar se sentindo no deserto, mas essa palavra, ela vem nos dizer que é o deserto é o caminho. E quando a gente se entregar, ter mais fé, se entregar para a gente passar esse processo, vai vir a vida, vai vir a luz. Mas muitas das vezes a gente está numa situação tão assim complicada que a gente não vê uma saída, não vê uma cura, não vê um milagre, não vê de repente um livramento, mas a gente precisa continuar firme. A gente precisa colocar ele em primeiro lugar e continuar firme, muitas das vezes silenciando e agindo mais, né? E orando mais e agindo mais do que a gente querer lutar com as nossas próprias forças ou até mesmo achar que é o fim, né? Porque esse não é o fim. Nós estamos aqui em um caminho, é um processo que nós estamos. E muitas das vezes esse processo, ele vai doer, ele vai apertar, ele vai te tirar da zona de conforto, mas é pro nosso bem, né? Porque se a gente não sai da nossa zona de conforto, não há mudança, né? Muitas das vezes a gente pode ver isso na nossa vida mesmo. Se muitas das vezes a gente fica lá confortável em casa, não faz nada, não estuda, você nunca vai progredir, você nunca vai subir um nível. A gente precisa realmente sair do lugar, a gente precisa realmente sair da zona de conforto e aprender, né? Ouvir a palavra de Deus, mas também buscar conhecimento, né? Conhecimento das coisas, conhecimento sobre Ele, para que a gente se fortifique a cada dia mais e que a gente continue para a gente suportar esse deserto até ele se transformar em vida. Você pode ter certeza absoluta no seu coração que independente do seu deserto, eu não sei qual é o seu deserto, você não sabe qual que é o meu deserto, mas independente do seu deserto, existe vida no final. Né? Então, com o Espírito Santo, com muita fé, colocando ele, você sendo verdadeiro, colocando o seu coração efetivamente, você se entregando, né, a essa fé, a essa vida, a esse amor que ele tem por nós, o seu deserto, que hoje pode ser uma doença, pode ser um problema de saúde, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um problema no seu relacionamento, mas você pode ter certeza que com ele você vai chegar na vida. Esse deserto essa escuridão vai clarear, mas você precisa ser firme agora nesse momento. Você não pode baixar sua fé, você não pode desistir, você não pode diminuir a sua fé. Pelo contrário, agora que você tem que mostrar, agora que você tem que guerrear, agora que você tem que lutar, né? Para você enxergar essa luz no final do túnel, porque essa luz é ele, é com ele que nós vamos conseguir, é com ele que nós vamos atingir, mas nós precisamos agir, não podemos ficar procrastinando, né, se vitimizando, ou até mesmo sofrendo antes do tempo, ou até mesmo se culpando, ou até mesmo sofrendo muito mais do que você pode, do que você precisa sofrer, né? Porque muitas das vezes se a gente estiver com pouca fé, se a gente estiver com pouca esperança, se a gente estiver com vontade de ficar ali naquele lugar se vitimizando, o que vai acontecer? Né? Só vai piorar a situação, né? As coisas só vão piorar, né? As coisas não vão mudar. As coisas mudam quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando a gente ouve a palavra dele, que ele fala com a gente a todo momento. Aqui no Devocional, todas as noites é uma palavra que Deus fala com a gente. De que forma que Deus fala comigo e com você? Através da palavra dele. Então, a cada dia a gente fala uma palavra, um versículo de um capítulo. É Deus falando com a gente. Então, a gente não pode só ouvir e ficar por isso mesmo. A gente tem que ouvir, a gente tem que refletir, a gente tem que sair do nosso lugar, sair da nossa zona de conforto. De repente você está com um problema e você está com tanto medo que você paralisou. Você ficou onde você está e você não consegue avançar. Não, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que raciocinar, você tem que refletir sobre ela e dar um passo para frente.
você tem que continuar o seu tratamento, você tem que continuar os seus estudos, você tem que continuar pensando, orando, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte no nosso ministério, na nossa casa, no nosso trabalho. A gente tem que estar preparados para passar esse deserto. A gente tem que estar com ele junto da gente passando esse deserto, porque vai acabar. Existe sim uma luz no final, existe sim vida, existe sim uma vida abundante esperando por nós depois desse deserto. Mas como nós estamos nos comportando no nosso deserto? Como é que nós estamos nos comportando com problema de saúde, com problema familiar, com problema com uma pessoa querida, com uma dificuldade financeira, com um desentendimento de alguém, de alguma pessoa querida? Como que nós estamos nos comportando? Estamos nos fazendo de vítima? Estamos parados esperando que as coisas aconteçam? Ou nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui todo dia, na sua igreja, na sua forma de orar, e a gente está seguindo, está procurando, está refletindo e está fazendo a nossa parte? Então, em primeiro lugar, nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos sair da nossa zona de conforto, nós devemos tirar o nosso medo, a gente deve ter uma metanoia. O que é metanoia? Mudar a nossa mentalidade, procurar conhecer as coisas, se informar e principalmente agir. Mas a certeza, eu acho que uma palavra maravilhosa para essa noite aqui de sexta-feira é que para o seu deserto existe sim a luz no final do túnel. Então, o seu deserto hoje vai ser vida amanhã. Mas como que você está, fazendo essa caminhada? Você está procurando aumentar a sua fé? Você está orando mais? Você está jejuando? Você está procurando, pedindo sabedoria, discernimento para você mudar a sua história? Porque tudo começa com a gente. Deus já nos deu a vida, Deus nos deu hoje mais uma oportunidade de viver. Nós estamos aqui, está tudo perfeito. Podemos ter algum tipo de problema físico, né? De algum problema na nossa vida, mas nós estamos aqui. Ele está dando essa oportunidade de eu e de você ouvirmos essa palavra, que em todo o deserto há uma luz no final do túnel, se estivermos com Ele, se colocarmos Ele em primeiro lugar, se estivermos humildes para a gente ouvir, para a gente aprender e para a gente evoluir com Ele, né? Porque Ele nos dá a possibilidade, mas quem tem que sair, quem tem que fazer alguma coisa, quem tem que orar mais, quem tem que jejuar mais, quem tem que amar mais o irmão, quem tem que servir mais o irmão, somos eu e você. Somos eu e você que precisamos tomar essa atitude. Então, assim, se de repente você está aí desanimado com alguma situação que não tá legal, essa palavra veio para te dar ânimo. No deserto há vida. Continue firme, continue nesse caminho, que com certeza você é mais que vencedor. Eu e você, nós já somos mais que vencedores. Independente de qualquer situação, eu e você somos mais que vencedores. E a gente vai enfrentar deserto, sim, a todo momento, a toda hora, mas existe luz no final. Deus tem uma promessa maravilhosa, a vida não termina aqui, a gente tem uma promessa dele. Então, que eu e que você possamos ouvir essa palavra de hoje, né, e que nos edifique e que nos dê mais ânimo, né, mais fé, para a gente continuar aí o nosso caminhar no nosso deserto. Porque cada um de nós temos o nosso deserto, né? De repente, para você é na área familiar, pode ser na área financeira, pode ser na área sentimental, pode ser numa área... Porque todas as áreas da nossa vida passa por turbulências, passa por dificuldades, né? Mas nós temos um Deus, nós temos um Deus que é amor, nós temos um Deus que nos ama. E independente de qualquer coisa, Deus já nos ama, né? Ele já nos ama de uma tal forma que não há nada que a gente possa fazer mais ou menos para Ele nos amar menos. Ele sempre vai nos amar mais, né? E que bom saber que no meio do deserto tem vida, né? Então, eu não sei qual que é o seu deserto, eu sei qual é o meu deserto,
mas eu não sei qual que é o seu deserto. Então, que a gente possa, com essa palavra de hoje, né, colocar um sorriso no rosto, agradecer mais, orar mais, jejuar mais, se informar mais, mudar a nossa mente em relação às coisas, em relação a avançar, em relação a ir para um próximo nível, seja no nosso relacionamento. Se o seu relacionamento não tá bom, precisa pedir sabedoria, precisa pedir discernimento, mas também precisa ter mais empatia, conhecer um pouco mais, ler mais sobre a respeito e fazer com que o seu relacionamento melhore. É na área financeira, né, pedir sabedoria, colocar Deus em primeiro lugar, né, fazer a sua oferta, fazer o seu dízimo e conhecer, estudar, melhorar a sua área. Eu não sei que área que você está trabalhando, eu não sei se você gosta dessa área. Se você gosta, foca mais em se desenvolver. Se você não gosta, procura uma área que você gosta, mas a gente tem que sair do lugar. A gente tem que pagar o nosso preço. Muitas das vezes alguém quer encontrar alguém, né, quer encontrar um amor, mas primeiro você precisa se encontrar. Primeiro a gente precisa ter a nossa identidade muito bem formada, para que a gente não tenha dúvidas e possa amar outra pessoa, né? Possa encontrar outra pessoa, né? Porque o relacionamento não é uma coisa tão simples, são pessoas diferentes, são vidas diferentes, mas a gente precisa ter uma identidade muito forte para a gente avançar nessa área do relacionamento. Então, de repente, o seu deserto é o relacionamento. Então, você precisa, sim, colocar Deus em primeiro lugar, fazer as suas orações, pedir sabedoria, mas também conhecer um pouco mais sobre você, conhecer, se autoconhecer, para você se preparar e ter um relacionamento feliz, né? Então, são vários tipos de desertos. Nós temos desertos e muitas das vezes sempre vamos ter um em cada área da nossa vida, mas o melhor é que nós temos um Deus que está conosco. O melhor de tudo isso, que independente de qualquer problema que você tenha nesse momento, qualquer deserto que esteja, de repente você está achando que é o fim, mas não é o fim, né? Porque a palavra que diz que do deserto há vida. Então, continue firme, saia do lugar, faça a sua parte, saia da zona de conforto, corre atrás e sempre com Jesus em primeiro lugar. E com certeza, daqui a pouco você vai ver aí a claridade no final aí do túnel e você vai ter muitas coisas para compartilhar, muitas vitórias para compartilhar. Você vai ter muitas coisas para dividir com outras pessoas que têm o mesmo problema que você, que de repente está passando pela mesma situação e está se sentindo no deserto, no escuro, sem ninguém, sem apoio, mas nós temos um Pai, nós temos um Deus que nos ama demais e Ele dá essa palavra hoje pra gente, que tem vida, tem luz no final desse deserto. Amém? Olá, boa noite. Que bom que você está aí online. Então é isso, gente. Palavra poderosa pra gente finalizar a nossa sexta-feira, né? Então que a gente possa se edificar com essas palavras. Eu fiquei edificada, né? Precisava ouvir essa palavra hoje e ela me motivou, né? E aí agora eu convido você aí pra gente fazer a nossa oração final. Você pode fazer o seu pedido, já temos pedido aqui de agradecimento, graças a Deus. Então, se você tiver um agradecimento ou se você tiver um pedido de oração, pode ficar à vontade pra gente fazer aqui juntos, tá bom? Vamos lá? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Muito obrigada por ouvir essa sua palavra, que no deserto há vida, Senhor. Quantas pessoas estão se sentindo no deserto. E como é bom saber que existe vida depois desse deserto. E nós somos testemunhas desse seu amor, testemunha dessa tua vida, Pai. Quero te agradecer por esse momento, por esse dia, por cada pessoa que está aqui online, pela minha família, por todas as pessoas, pelos nossos familiares. Eu te agradeço, Senhor. Quero aqui nesse momento colocar cada pessoa que está aqui online, a minha família, todas as pessoas que vão assistir essa live em tuas mãos. O Senhor conhece qual é o nosso deserto, o Senhor conhece os nossos anseios, as nossas fraquezas,
né? O Senhor conhece toda a nossa vida, Pai. Eu peço nesse momento sabedoria e discernimento para que a gente consiga, Senhor, sair da zona de conforto, sair do lugar e visualizar, Senhor, uma luz no final desse nosso deserto, para que a gente possa chegar a essa vida que é a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso que nesse momento eu coloco cada um de nós nos teus pés, Pai. Nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Quero aproveitar aqui e agradecer aqui, né, pela Leuda que fez a cirurgia e está bem na sua casa. Pai, muito obrigada, Senhor, por cuidar dela, Senhor. Muito nós te agradecemos, Pai. Como também queremos aqui colocar todas as pessoas que estão com Covid, todas as pessoas que estão com câncer, internadas, com algum tipo de problema de saúde, Senhor. Vá, Pai, de encontro a cada um dos seus filhos, Senhor, seja no leito do hospital, seja nas tuas casas, Senhor. Cura, Pai. Nós profetizamos nesse momento milagres, cura, Senhor, para todos os seus filhos que nesse momento precisa do seu socorro. Precisa ver vida nesse deserto delas nesse momento, Senhor. E nós acreditamos que terá muita cura, muito milagre para sua honra e para sua glória. Quero também aqui pedir pela família do Adriano, né, que faleceu com Covid, que o Senhor possa levar conforto, Pai, para cada um deles, para a esposa, para os filhos. Queremos aqui também pedir pelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, né, por falta de emprego, falta de coisas básicas, Senhor, nas suas casas, né, que portas de empregos se abram para essas pessoas, Pai, né, que as necessidades delas sejam providas, Pai. Eu peço já e te agradeço. Quero também colocar aqui todas as pessoas que estão passando e precisando de uma libertação. Seja por um vício de bebida, seja por um vício de droga, seja por um vício de jogo. Qualquer coisa que esteja aprisionando seus filhos, Pai. Seja por um celular, por um jogo. Qualquer coisa, Pai, que esteja prendendo a atenção dos teus filhos, né? Que de repente esteja já trazendo problemas familiares, Senhor, que caia por terra. Nós profetizamos nesse momento libertação, Senhor. Libertação para os jovens, libertações para as mulheres, para homens. O Senhor conhece cada um dos seus filhos que estão nessa situação, Pai. Por isso, nós já profetizamos, Pai, que essas pessoas sejam libertas de todos esses vícios em nome de Jesus. Quero também aproveitar, né, e pedir por um sono reparador para cada um de nós, que nós possamos descansar, que nós possamos deixar todas as dificuldades, né, todos os nossos medos nos teus pés, que amanhã seja um dia abençoado, que nós possamos ouvir essa palavra, né, que no deserto há vida, mas que não fique somente em ouvir e sair pelo outro ouvido, Pai, mas que nós possamos ter sabedoria, que essa palavra nos conscientize, Senhor, de que o deserto que nós estamos vivenciando hoje, ele vai ter fim. O Senhor promete vida, Senhor. O Senhor promete vida após o deserto. E que eu e que meus irmãos possamos entender, né, e colocar isso em prática nas nossas vidas. Que amanhã nós possamos estar mais motivados, mais alegres, mais sorridentes, por essa sua palavra de hoje, né? Por essa sua promessa de vida eterna, por essa sua promessa que no deserto há vida, né? Nos dê, Pai, sabedoria, que o Espírito Santo conduza, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida para esse caminho de vida, né? E não de deserto. Amém? Eu peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês são demais. Muito obrigada por aguardarem aí, né? A gente entrou um pouquinho mais tarde por conta de uma reunião. Eu agradeço de coração. Como vocês fazem a diferença aqui, né? Como vocês ajudam a gente a entender melhor a palavra, nos ajuda aqui a orar uns pelos outros. Isso, né? Só Jesus que pode pagar para vocês, abençoando aí a vida de vocês, que a gente possa se sentir a cada dia mais edificado, né, com essas palavras, e que a gente não fique só no nosso ouvir
e esquecer amanhã, mas que fique no nosso ouvir, que penetre no nosso coração, né, na nossa alma, e que a gente efetivamente possa sair da nossa zona de conforto, que a gente possa efetivamente entender que todo o processo de deserto ele vai acabar e que nós precisamos estar colocando Jesus em primeiro lugar na nossa vida e fazendo a nossa parte, orando, jejuando, servindo, estudando, conhecendo um pouco mais sobre os problemas que nós estamos tendo, a gente conhecendo um pouco mais e principalmente, né, colocando ele em primeiro lugar e pedindo sabedoria para conduzir, porque daqui a pouco, ali na frente, você vai começar a ver luz e depois você vai começar a ver vida. Essa é a promessa, amém? Então, que você tenha uma ótima noite e que amanhã o seu dia seja abençoado. Convido você amanhã vai ser às 21h30 a live e vai ser um prazer aqui ter vocês aqui com a gente, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Deus, até amanhã. Tchau, tchau.